Quando o historiador grego Heródoto pisou pela primeira vez em terras egípcias, foi como se sua mente tivesse dado um nó. Imagine estar em um lugar onde tudo o que você considera normal parece estar de ponta cabeça. Para ele, o Egito era exatamente assim. Ele não hesitou em apontar que as práticas cotidianas da humanidade pareciam totalmente distorcidas ali. Casamento, amor, afeto em público, tudo isso soava incomum para ele. E, de certa forma, ele tinha razão. A forma como os egípcios lidavam com relacionamentos era, sem dúvida, peculiar em comparação com outras civilizações antigas. E se você está gostando dessas histórias, adoraria um like ou uma inscrição. Estou ansioso para saber de onde vocês estão ouvindo, então deixe um comentário com sua localização e a hora por aí. É incrível como as pessoas estão se conectando com isso ao redor do mundo. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e permita que seu corpo se acomode no que está deitado. Estamos prestes a embarcar em uma viagem ao Egito Antigo. Parabéns! Você acaba de despertar em uma nova realidade. A primeira coisa que você sente é o calor. Não é o calor ameno do aquecimento moderno, mas sim aquele calor intenso do deserto que faz seu corpo suar instantaneamente. Você está deitado sobre um tapete de junco que estala sob seu peso, muito diferente da maciez da sua cama. Através da pequena abertura na parede de tijolos de barro, o céu começa a clarear, revelando aquele azul característico do Egito que artistas tentam capturar há séculos. Os aromas ao seu redor são marcantes. O cheiro terroso do Nilo se mistura com uma doçura lamacenta que parece estar em toda parte. Mais perto, você percebe o odor de fogueiras acesas do lado de fora, o cheiro de pão assando em algum lugar. E outro aroma se destaca. É o incenso kefe queimando em um pequeno prato de cobre perto da porta, uma combinação de mirra, olíbano e passas, destinado a agradar os deuses e purificar o lar. Ao se sentar, seus pés descalços tocam o chão de terra batida, fresco contra sua pele, mesmo com o calor crescente do dia. Do lado de fora, vozes se chamam, o som de cerâmica sendo manipulada e o distante barulho de um burro puxando uma carroça. A vida pulsa enquanto o sol ainda mal despontou. Bem-vindo ao Egito. O ano é... Bem, os egípcios não reconheceriam nosso calendário, mas vamos considerar que estamos por volta de 1400 a.C., durante o que chamamos de Novo Império, e você está prestes a descobrir algo fascinante sobre este lugar. O amor e o casamento aqui não são nada do que você imagina. Se você está pensando em documentários do History Channel sobre faraós se casando com irmãs e incestos estranhos, deixe-me interromper. Sim, os casamentos reais muitas vezes eram entre irmãos, mas isso se aplicava apenas à realeza. Para as pessoas comuns, como você e eu, era bastante diferente. Para a maioria dos egípcios antigos, o casamento era uma combinação surpreendentemente prática e profundamente pessoal. Uma fusão de arranjos comerciais e sentimentos genuínos que, honestamente, deixaria muitos relacionamentos modernos em segundo plano. Aqui está a primeira coisa que deixaria Heródoto pasmo. No Egito Antigo, o casamento não era uma cerimônia religiosa de jeito nenhum. Na realidade, nem existia uma cerimônia. Sem vestidos brancos, sem caminhadas pelo corredor, sem "pode beijar a noiva", nada disso. Você se ajusta em seu tapete de junco, buscando uma posição mais confortável. Os sons da aldeia despertando continuam ecoando do lado de fora da sua janela. Mulheres conversam animadamente enquanto vão ao Nilo buscar água. Risos de crianças ecoam ao fundo, enquanto o som rítmico da massa sendo amassada anuncia a preparação do pão matinal. Assim era a vida conjugal no Egito Antigo. Quando um jovem atingia a adolescência, geralmente entre 16 e 20 anos, ele partia em busca de uma companheira. As garotas, por sua vez, costumavam ser mais novas,
frequentemente logo após a primeira menstruação, entre 12 e 14 anos. Jovens, sem dúvida, se olharmos pelos nossos padrões atuais, mas em uma época em que a expectativa de vida girava em torno de 30 a 35 anos, não havia tempo para longas noitadas de encontros antes do compromisso. Você se estica, sentindo suas articulações estalarem suavemente. À sua frente, um jarro de barro com água fresca espera. Você mergulha um pano nele e limpa o suor acumulado da noite do seu rosto e pescoço. A água é um alívio refrescante contra o calor escaldante. No contexto do casamento, o amor não era o principal foco, pelo menos não no início. O que realmente importava era a estabilidade. Um homem precisava ter um emprego, uma fonte de renda e um lar. As mulheres, por sua vez, não precisavam prover estabilidade financeira, mas eram esperadas para trazer habilidades domésticas e, muitas vezes, um dote com utensílios para o lar. Quando as famílias chegavam a um acordo sobre a união, e sim, os pais geralmente tinham voz ativa, elaboravam um contrato pré-nupcial. Esse documento estabelecia quais bens cada parte trazia para o casamento e o que aconteceria com eles caso a união não funcionasse. Soa bem moderno, não é? Mas aqui vem a parte intrigante. Após todas as negociações, não havia grandes cerimônias, nenhum sacerdote realizando bênçãos, nem assinaturas em certificados de casamento. A mulher simplesmente reunia seus pertences e mudava-se para a casa do homem. E isso era tudo. No momento em que ela cruzava a porta da casa dele, eles eram considerados casados. Do lado de fora, você percebe uma jovem carregando um pequeno baú de madeira em direção a uma casa na rua. À sua retaguarda, duas mulheres mais velhas a seguem, trazendo cestos com roupas de cama, cerâmicas e outros objetos domésticos. Você está presenciando exatamente isso. Uma nova noiva transferindo seus bens para a casa do esposo. É o início de um casamento ao estilo do Egito Antigo. A jovem aparenta estar nervosa, mas também animada. Os vizinhos saem para ver e aplaudem com boas-vindas. Há um clima festivo no ar, mesmo sem uma cerimônia elaborada. Alguns músicos se juntam, tocando flautas de junco e pequenos tambores de mão. O ritmo é envolvente, criando uma pulsação suave que parece ecoar com seu próprio coração enquanto você observa. Seu corpo se sente pesado e confortável, apoiado na fresca parede de barro, enquanto essa cena histórica se desenrola diante de seus olhos. Agora você pode estar pensando, isso soa bastante transacional. E sim, havia um aspecto prático nisso, sem dúvida. Mas o que realmente diferenciava o casamento egípcio de muitas outras culturas antigas era o fato de que as mulheres possuíam direitos reais, direitos que suas contemporâneas na Grécia, Roma ou em qualquer outro lugar só teriam milhares de anos depois. Para começar, aquele contrato pré-nupcial mencionado anteriormente protegia a propriedade da mulher. Tudo o que ela trazia para a união permanecia sob sua posse, intocável pelo marido. Além disso, ela podia herdar bens de seus pais independentemente do marido e tinha liberdade para comprar e vender propriedades sem precisar da autorização dele. Você decide seguir a pequena procissão nupcial, sentindo a terra batida sob seus pés descalços. O calor aumenta à medida que o sol avança, e você percebe o suor começando a escorregar pelas costas. O aroma de pão assando faz seu estômago roncar. Você ainda não teve nada para comer hoje. A multidão se desvia para uma rua lateral e você a acompanha, atraído pela música e pela festa. A passagem é estreita, oferecendo uma sombra revigorante, e você percebe seus ombros relaxando um pouco ao escapar do calor intenso do sol. O que realmente impressiona é que as mulheres egípcias tinham o direito de se divorciar de seus maridos. Se a relação não funcionasse, uma mulher podia simplesmente partir, levando consigo seus bens originais, além de um acordo de divórcio, que geralmente
incluía 1/3 dos bens adquiridos durante o casamento. Em um mundo onde as mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade, isso era uma verdadeira revolução. É claro que os homens também podiam se separar de suas esposas, mas isso implicava em custos e, de qualquer forma, os filhos pertenciam à mãe. O pai poderia oferecer alguma ajuda financeira, mas a custódia era da mulher. Uma visão impressionante para os padrões da antiguidade. A procissão chega a uma casa simples, porém bem cuidada. A jovem noiva é recebida por seu novo marido, um homem que parece ser alguns anos mais velho. Ele também demonstra nervosismo, ansioso para agradar. Os amigos dele o aplaudem, fazendo piadas que o fazem corar. A mãe da noiva enxuga as lágrimas, que parecem ser de pura alegria. Você se encosta em uma parede do outro lado da rua, sentindo o peso agradável do seu corpo enquanto observa esse momento especial se desenrolar diante de seus olhos. Essa cerimônia singela e despretensiosa é a essência da vida familiar egípcia. Mas o que realmente importa no casamento egípcio não são apenas os aspectos legais. É a emoção. Embora muitos casamentos fossem arranjados por motivos práticos, os egípcios valorizavam profundamente o amor romântico. Você fecha os olhos por um instante, sentindo a textura áspera dos tijolos de barro contra suas costas, ancorando-se neste momento ancestral. Ao abri-los novamente, você vê a noiva e o noivo compartilhando um sorriso tímido. Apesar de todos os arranjos que os trouxeram até aqui, é evidente a conexão genuína entre eles. As provas do amor no Egito Antigo estão por toda parte, assim que você decide procurar. Sua poesia está repleta disso. Versos apaixonados que poderiam rivalizar com qualquer obra de Shakespeare. Ouvir sua voz é vinho de romã para mim. Extraio vida ao ouvi-la. Poderia eu vê-la em cada olhar? Seria melhor do que comer ou beber. Belo, não é? Esse tipo de poesia romântica era extremamente popular, especialmente durante o Novo Império. Os egípcios adoravam expressar seus sentimentos e não hesitavam em demonstrar afeto físico. Enquanto você observa, o novo marido pega a mão da esposa e a guia para dentro da casa. O momento do limiar, o verdadeiro casamento segundo a tradição egípcia, já se consumou, mas essa entrada juntos é claramente significativa para ambos. A multidão aplaude, os músicos tocam com mais fervor e alguém começa a distribuir jarros de cerveja para compartilhar. Você quase consegue sentir o sabor da espessa e levemente doce cerveja egípcia no ar. Ela era muito mais encorpada que as cervejas modernas, assemelhando-se a uma refeição em um jarro, frequentemente temperada com tâmaras ou mel. A celebração está se tornando mais vibrante e você sente seu próprio ânimo se elevando ao assistir. Agora, aqui está outro aspecto fascinante do casamento egípcio. Eles acreditavam que ele perdurava na vida após a morte. Os egípcios eram fascinados pela eternidade, não é mesmo? Todas aquelas pirâmides, múmias e tumbas elaboradas. Eles acreditavam que um bom casamento duraria para sempre, literalmente. Os casais costumavam ser sepultados lado a lado ou em tumbas próximas, com pinturas que os retratavam de mãos dadas, abraçados e, às vezes, cercados pelos filhos. Essa tradição tornava a figura do cônjuge muito valiosa. Ninguém queria passar a eternidade ao lado de alguém insensato. Essa crença realmente incentivava as pessoas a se dedicarem aos seus relacionamentos e a se tratarem com carinho, pois, afinal, até que a morte nos separe, não era um conceito comum. Era uma promessa de eternidade, incluindo a vida após a morte. A celebração do casamento está ganhando vida, com vizinhos trazendo pratos deliciosos para compartilhar. O aroma de pão fresco, peixe assado do Nilo e doces bolos de mel perfuma o ambiente. Seu estômago reclama, lembrando que você ainda não se alimentou. Uma mulher idosa, com um olhar caloroso, percebe sua solidão e faz um sinal para que você se junte a eles. Você hesita,
ciente de que suas vestimentas não condizem com a época, mas o sorriso dela é tão acolhedor que você acaba se aproximando. Ela lhe oferece um pedaço de pão quentinho, denso e saboroso, feito de trigo ema moído grosso. A crosta é crocante e o interior ainda em brasa. Pode ser a coisa mais deliciosa que você já experimentou, ou talvez apenas a mágica de saborear um pão assado há 3.400 anos. Ao comer, seu corpo se sente mais relaxado e confortável, enquanto o prazer simples de uma boa refeição e uma companhia amigável o envolve. Você encontra um lugar para se sentar em um baixo muro de pedra. Seus músculos se soltam enquanto você observa a celebração. Agora, vamos discutir o que se passa nos quartos, pois é aí que as coisas se tornam realmente intrigantes. Diferente de muitas culturas antigas e até mesmo de algumas contemporâneas, os egípcios tinham uma visão bastante saudável sobre sexo. Para eles, era uma parte natural da vida, não algo vergonhoso ou destinado exclusivamente à procriação. E é aqui que o pobre Heródoto realmente se confundiu. Os egípcios eram abertamente carinhosos, caminhavam de mãos dadas em público, trocavam abraços e não tinham vergonha de expressar seus sentimentos. Isso chocou os gregos, como Heródoto, que viviam em uma sociedade onde as mulheres eram praticamente mantidas em isolamento e demonstrações de afeto eram mal vistas. A música mudou para um tom mais suave e sensual. Alguns casais começaram a dançar. Seus movimentos eram fluidos e graciosos. Não se tratava de uma dança coreografada, como nas cerimônias do templo, mas de algo mais autêntico e espontâneo. O casal recém-casado se juntou, ainda um pouco tímido, mas se movendo com crescente confiança. Você sente seu próprio corpo balançando levemente ao ritmo, o peso dele confortavelmente apoiado no muro de pedra onde está sentado, o pão quente em seu estômago e alguém lhe oferece um pequeno copo de cerveja. Ela é espessa e rica, quase como uma refeição, com uma doçura ácida que não se assemelha em nada à cerveja que conhecemos hoje. Além disso, o sexo antes do casamento não era um tabu no Egito Antigo. Não havia uma palavra para virgem na língua egípcia antiga, o que revela bastante sobre suas crenças. Era esperado que os jovens explorassem sua sexualidade antes de se casarem, sem estigmas, especialmente para as mulheres. Você consegue imaginar como isso soaria revolucionário para Heródoto ou para praticamente qualquer outra civilização antiga? É claro que, uma vez casados, a lealdade era considerada importante. Tanto maridos quanto esposas eram esperados para permanecer fiéis um ao outro. O adultério era visto como uma grave transgressão, embora sua definição variava um pouco entre homens e mulheres. Para uma mulher casada, ter relações com outro homem era considerado adultério. Já para os homens, a traição se dava ao se envolver com a esposa de alguém. No entanto, manter relações com uma mulher solteira não era encarado da mesma forma. A música agora ganha intensidade, e os noivos compartilham risadas, deixando para trás a timidez inicial e abraçando a alegria. Seus corpos dançam em sintonia, já se adaptando aos ritmos um do outro. É maravilhoso testemunhar o começo dessa parceria que transformará suas vidas. Você saboreia sua cerveja lentamente, sentindo o peso reconfortante do corpo contra a parede. A leve fadiga do dia se instala em seus músculos, enquanto o sol da tarde projeta sombras longas, transformando a luz em uma mágica hora dourada que os fotógrafos tanto buscam. Falando sobre as expectativas no casamento, é hora de abordar a questão dos filhos. Assim como muitas sociedades antigas, os egípcios desejavam ter filhos. Muitos deles. As altas taxas de mortalidade infantil tornavam essencial ter várias crianças para que algumas chegassem à vida adulta. Contudo, ao contrário de outras culturas, os egípcios valorizavam as filhas quase tanto quanto os filhos. Quase, mas não exatamente. Os filhos eram preferidos para perpetuar o nome da família
e cuidar dos pais na velhice. No entanto, as filhas também eram apreciadas, e a prática de infanticídio feminino, a eliminação de meninas indesejadas, não parece ser comum no Egito como em outras civilizações antigas. A festa começa a se dispersar à medida que a noite se aproxima. Os noivos se retiram para sua nova casa, e os vizinhos começam a se dispersar. Os músicos guardam seus instrumentos, recebendo agradecimentos e pagamento do pai da noiva. Você termina sua cerveja, sentindo-se agradavelmente cansado. Seus membros estão pesados e suas pálpebras desejam fechar. A parede de pedra sob você ainda retém o calor do dia, proporcionando um conforto contra suas costas. Antes de encerrarmos esta primeira parte de nossa jornada sobre amor e casamento no Egito, há um aspecto fascinante a ser explorado: a fertilidade e a gravidez. Os egípcios tinham um método curioso, mas surpreendentemente eficaz, para determinar se uma mulher estava grávida. Ela urinava sobre sementes de cevada e trigo-ema. Se a cevada brotasse, era sinal de que ela esperava um menino. Se o trigo-ema brotasse, seria uma menina. Se nenhuma das duas germinasse, ela não estava grávida. Aqui vem a parte intrigante. Cientistas modernos testaram essa prática e descobriram que, de fato, funciona cerca de 70% das vezes para detectar a gravidez, embora não para prever o sexo do bebê. Acontece que os hormônios da gravidez na urina podem, de fato, estimular o crescimento das sementes. As ruas estão mais calmas, enquanto a penumbra se instala. Lâmpadas a óleo são acesas nas janelas, lançando um brilho quente e tremulante. A temperatura finalmente começa a cair, trazendo um alívio bem-vindo do calor do dia. Seu corpo vai se tornando mais pesado, afundando em um estado de relaxamento. O parto, por sua vez, era uma experiência arriscada. Naturalmente, era realizado por parteiras, não médicos, e encarado como um processo natural. Em vez de um evento clínico, as mulheres davam à luz em posição de cócoras sobre tijolos especiais, cercadas por outras mulheres que ofereciam apoio e encorajamento. Amuletos e orações a deuses como Taweret, a deusa hipopótamo que protegia mães e crianças, e Bes, o deus anão que afastava espíritos malignos, eram partes essenciais desse processo. Se uma criança alcançasse os 5 anos, ela poderia esperar uma vida razoável no mundo antigo. As pessoas comuns viviam em média de 30 a 35 anos, enquanto as classes mais privilegiadas, que desfrutavam de melhor nutrição e evitavam trabalhos pesados, podiam viver até 50 ou 60 anos. Quando a noite se instala, a aldeia mergulha em um profundo silêncio. O único som que se ouve é o ocasional latido de um cachorro ou uma risada distante que quebra essa tranquilidade. As estrelas acima brilham com uma intensidade que não se encontra no mundo moderno, livres da poluição das luzes artificiais. A Via Láctea se estende pelo céu como um magnífico rio de estrelas, e é fácil entender por que os egípcios viam os céus como a extensão celestial do seu querido Nilo. Seu corpo agora se sente incrivelmente pesado, afundando no solo sob você. Sua respiração se torna mais profunda e regular. As imagens e sons do Egito antigo começam a se dissipar enquanto sua consciência se volta para dentro. Você se sente como se estivesse flutuando, navegando nas correntes da história. O calor da pedra contra suas costas e o gosto persistente de pão e cerveja na boca ainda estão presentes. A música distante ecoa suavemente em seus ouvidos, tudo se unindo em um doce casulo de sensações. Amanhã, vamos descobrir mais sobre o amor e o casamento no Egito, a poesia que eles trocavam, os perfumes que usavam para seduzir seus amores e os magníficos túmulos que construíram para estarem juntos por toda a eternidade. Mas por agora, você se encontra aqui, neste momento, com seu corpo relaxado e confortável, sua mente repleta de imagens de um mundo onde o amor e o casamento eram bem diferentes dos nossos.
O peso suave da história envolve você como um cobertor acolhedor. Sua respiração se aprofunda ainda mais. As estrelas giram lentamente acima, as mesmas que vigiaram o Egito Antigo e que continuarão a zelar por nosso mundo muito depois que partirmos. Há um conforto nessa continuidade, nessa conexão através do tempo. Seus membros se sentem agradavelmente pesados, seus pensamentos tornam-se mais lentos e oníricos. Os sons da aldeia agora quase desapareceram, restando apenas o sussurro das folhas das palmeiras na brisa noturna. Seu corpo se sente em paz, afundando mais na relaxação a cada respiração, enquanto a história do amor e do casamento egípcios antigos continua a se desenrolar em sua mente. O sol da manhã se ergue alto sobre as casas de tijolos de barro, lançando longas sombras nas ruas estreitas. Você acordou cedo, seu corpo sintonizado com os ritmos deste mundo antigo, onde a maioria das atividades ocorre antes do calor intenso do meio-dia. O ar ainda carrega um frescor da noite, mas isso está se dissipando como um sonho ao despertar. Você se espreguiça, sentindo seus músculos se soltarem agradavelmente. O tapete de junco sob você estala enquanto você se senta. O aroma terroso do Nilo ainda está no ar, agora misturado com o cheiro de fogueiras e pão fresco. Seu estômago ronca, lembrando que é hora de procurar algo para comer. Do lado de fora, as mulheres já estão alinhadas nos fornos comunitários de pão, conversando enquanto aguardam seus pães ficarem prontos. As crianças correm entre as casas, brincando com pequenos pedaços de barro. Um casal passa, suas mãos entrelaçadas de forma natural. E você se recorda do que aprendeu ontem sobre a visão egípcia em relação à afeição e ao casamento. E falando em casamento, o processo de encontrar um cônjuge no Egito Antigo é realmente fascinante. Embora os pais tivessem uma influência considerável, os jovens não estavam totalmente sem escolha. E o flerte, na verdade, não era tão diferente do namoro moderno em alguns aspectos. Você se dirige a um pequeno mercado que se destaca em uma parte movimentada da rua. Os vendedores estenderam tapetes com suas mercadorias, legumes frescos, peixes do Nilo, contas coloridas e ferramentas simples. Aceita um pedaço de pão sírio de uma mulher sorridente, que parece lembrá-lo da festa de casamento de ontem. O pão, ainda morno e levemente mastigável, possui um gosto de noz, remetendo a um grão mais puro e simples do que o trigo que conhecemos hoje. Enquanto você mastiga lentamente, apreciando aquele sabor desconhecido, mas reconfortante, percebe um jovem e uma jovem parados em frente a uma barraca que vende flores e perfumes. Embora não se toquem, os olhares que trocam falam volumes. Ele compra uma delicada flor de lótus azul e a presenteia. Ela aceita com um sorriso tímido, trazendo a flor ao nariz para sentir seu aroma suave. Você assiste a um verdadeiro cortejo egípcio em ação. A flor de lótus azul é um poderoso símbolo de amor e fertilidade, associada ao renascimento e ao sol, além de possuir propriedades levemente psicoativas que proporcionam relaxamento e euforia quando preparada em vinho ou chá. Não é exatamente um buquê de flores, mas definitivamente um gesto romântico. Você se sente confortável enquanto se apoia em uma parede de tijolos de barro, observando esse momento que atravessa os séculos. A textura áspera dos tijolos contra suas costas é estranhamente reconfortante, ancorando-o nesta realidade antiga. No Egito Antigo, o cortejo incluía presentes como flores, joias ou poemas de amor escritos em papiro ou em fragmentos de cerâmica. Os jovens costumavam se encontrar em festivais religiosos ou reuniões familiares, ou eram apresentados por seus pais. Não havia rituais de namoro formais, mas maneiras sutis de demonstrar interesse e atração. O casal se afasta, caminhando próximo um do outro, mas sem se tocar. Eles param ocasionalmente para observar outras barracas do mercado, claramente desfrutando desse momento simples juntos,
antes que o casamento formalize seu relacionamento. Você termina o pão e decide segui-los a uma distância respeitosa, intrigado por esse vislumbre da romance antiga. Seus pés se movem silenciosamente pela terra compactada da rua, seu corpo se sentindo agradavelmente pesado e relaxado, apesar do calor crescente do dia. O que é fascinante sobre o cortejo egípcio é sua simplicidade. Se um jovem estava interessado em uma mulher, poderia enviar uma parente feminina como mensageira para falar com a mãe dela. Se a resposta fosse positiva, os presentes viriam em seguida, e as famílias se reuniriam para discutir questões práticas. O jovem casal para novamente, agora em uma barraca que vende amuletos e pequenas estatuetas dos deuses. O homem aponta para uma figura de Hathor, a deusa do amor, beleza e música, frequentemente representada com chifres de vaca e um disco solar. A mulher acena com a cabeça, e ele compra a pequena estatueta para ela. Suas escolhas são significativas. Hathor não é uma deusa qualquer. Ela está especificamente ligada ao amor feminino, à sexualidade e à maternidade. Ao presenteá-la com um amuleto de Hathor, ele deixa suas intenções bem claras. Você muda seu peso de um pé para o outro, sentindo o agradável peso em seus membros. O calor aumenta e você nota que a maioria das pessoas já busca sombra. O casal segue o mesmo caminho, movendo-se sob um toldo onde um vendedor oferece bebidas frias. Agora, vamos explorar o que tornava alguém atraente no Egito Antigo, um conceito que é ao mesmo tempo familiar e estranho aos nossos olhos modernos. Os padrões de beleza sempre estiveram presentes, embora de forma distinta do que você pode imaginar. Para as mulheres, o ideal era ser esbelta, porém com quadris largos, o que simbolizava fertilidade, seios pequenos e um rosto com traços simétricos. Já os homens eram vistos como ideais com ombros largos e cinturas finas, braços musculosos e pernas bem definidas. Em ambos os casos, a preferência recai sobre pele clara, olhos brilhantes e dentes brancos e saudáveis. Isso parece familiar, mas aqui a história se torna fascinante. Tanto homens quanto mulheres se adornavam com maquiagem, usavam uma camada espessa de carvão preto ao redor dos olhos, sombra verde de malaquita, blush nas bochechas e rena para lábios e unhas. Essa prática ia além da estética. A maquiagem pesada ao redor dos olhos também ajudava a proteger contra o brilho do sol e possuía propriedades antibacterianas que preveniam infecções oculares. Seu olhar se desvia e você observa uma mulher ajeitando suas joias em uma barraca próxima. Seus olhos estão dramaticamente delineados com uma camada espessa de carvão preto, com as linhas se estendendo até as têmporas. O contraste é impactante contra sua pele morena e radiante. Você percebe que quase todos ao seu redor usam algum tipo de maquiagem para os olhos. Independentemente do gênero ou classe social, o calor se intensifica. Você sente o suor escorrendo pela testa e pelo lábio superior. Com um movimento rápido, você enxuga, desejando ter um pouco daquele carvão para proteger os olhos do brilho. Seu corpo se sente pesado sob o calor, e seus movimentos se tornam mais lentos e deliberados. Os egípcios também atribuíam enorme importância aos perfumes. Homens e mulheres se deliciavam com fragrâncias e óleos aromatizados. Quanto mais abastado você era, mais sofisticada e cara era sua essência. Os aromas mais comuns incluíam lótus, mirra, olíbano, canela e uma variedade de flores e resinas. Alguns ricos até usavam cones de gordura perfumada sobre as perucas em festas. Com o calor, a gordura derretia, liberando um aroma agradável e hidratando a pele. Pode parecer um pouco repugnante pelos padrões atuais, mas era incrivelmente eficaz no clima seco do Egito. Agora, você observa um casal relaxando à sombra, desfrutando do que parece ser cerveja em pequenos copos de cerâmica. Eles conversam animadamente,
com os rostos iluminados pelo interesse mútuo. Uma onda de felicidade invade você ao ver essas duas almas que existiram há milênios. No presente, eles estão vivos e se apaixonando. Seu próprio corpo se torna cada vez mais pesado sob o sol escaldante do meio-dia. Seus movimentos desaceleram e sua respiração se torna mais profunda. Você encontra um lugar fresco na sombra e se encosta em uma parede fria. As sensações do Egito Antigo são avassaladoras. O calor, os aromas, as texturas são intensos, mas de uma forma estranhamente reconfortante. Agora, vamos falar sobre o que acontece após o casamento. Quando a noiva se mudava para a casa do marido e a nova vida a dois começava, essa transição poderia ser desafiadora, especialmente para as jovens que deixavam suas famílias pela primeira vez. Contudo, muitas casas egípcias eram habitadas por familiares, e a nova esposa muitas vezes se via compartilhando o espaço com os pais do marido, irmãos e suas famílias. A rotina diária de um casal casado variava muito de acordo com seu status social. Para a maioria dos egípcios, o amanhecer marcava o início de uma nova jornada de trabalho. Os homens partiam para os campos, canteiros de obras ou oficinas, enquanto as mulheres geralmente ficavam à frente dos afazeres domésticos. Mas aqui vem uma revelação interessante. As mulheres não estavam restritas apenas a essas tarefas. Elas podiam exercer profissões fora de casa, como sacerdotisas, profissionais de luto em funerais, dançarinas, musicistas ou em uma série de ofícios. Algumas até trabalhavam lado a lado com seus maridos em negócios ou atividades familiares. As mulheres no Egito Antigo desfrutavam de direitos econômicos que levariam milênios para serem reconhecidos novamente na civilização ocidental. Suas pálpebras pesam sob o calor escaldante do meio-dia, enquanto a aldeia ao redor se silencia, com as pessoas buscando refúgio em suas casas durante as horas mais quentes. O jovem casal também se afastou, possivelmente retornando a seus lares até que a noite traga um alívio bem-vindo. Você decide seguir o costume local e encontra um canto tranquilo e sombreado para relaxar. Seu corpo se acomoda de forma confortável no chão, o calor proporcionando uma sensação de peso agradável e relaxamento. Sua respiração se aprofunda naturalmente enquanto você fecha os olhos. Ao abri-los novamente, nota que a luz mudou. O sol escaldante agora se transforma em um brilho dourado do final da tarde. Provavelmente, você deve ter cochilado por um tempo, seu corpo se adaptando ao ritmo egípcio de trabalhar pela manhã, descansar durante o calor e voltar a se movimentar à noite. Levanta-se, sentindo seus músculos soltos e revigorados. A aldeia começa a ganhar vida novamente, com as pessoas saindo de suas casas. O ar se enche de conversas animadas, risadas e o tilintar de cerâmicas sendo preparadas para o jantar. À medida que a temperatura cai, você percebe mais casais caminhando juntos, conversando e rindo. As demonstrações de afeto eram comuns e aceitas no Antigo Egito. Nas pinturas de tumbas e outras obras de arte, os cônjuges frequentemente aparecem de mãos dadas, se abraçando ou com os braços envolvendo os ombros ou cinturas uns dos outros. Essa abertura também se refletia na poesia. Os poemas de amor do Egito Antigo são surpreendentemente diretos sobre desejo e atração. Um deles, do papiro Chester Beatty, poderia facilmente ser encontrado em uma carta de amor moderna. Meu coração acelera quando penso em você. Não consigo agir com sensatez. Ele salta do seu lugar. Seus pés o conduzem em direção ao Nilo, onde as pessoas se reúnem à medida que o calor diminui. O grande rio brilha sob a luz do final da tarde, como uma fita de ouro derretido serpenteando pelo Vale Verde. Ao longo de suas margens, casais passeiam, famílias preparam piqueniques simples e crianças brincam nas águas rasas. Você encontra um local na margem do rio, onde a grama se revela surpreendentemente macia sob seu corpo. Acomodando-se confortavelmente,
Você sente a frescura do ar, que traz consigo o sopro do rio, fazendo sua pele formigar com a mudança de temperatura. Próximo a você, um casal está sentado em um cobertor, compartilhando uma refeição de um único prato. Eles se alimentam mutuamente com petiscos escolhidos, as cabeças inclinadas em suave conversa. Há uma intimidade genuína entre eles, refletindo um casamento fundamentado no afeto verdadeiro, e não apenas em obrigações sociais. O que você observa representa o ideal egípcio de casamento, uma parceria baseada no respeito mútuo e, idealmente, no amor. Os antigos egípcios acreditavam que um bom casamento deveria proporcionar alegria e conforto a ambos os parceiros. Isso se revela em sua literatura de sabedoria, onde os homens são aconselhados a amar suas esposas com atenção e a alegrar seus corações durante toda a vida. Enquanto você se senta à beira do rio, seu corpo se torna cada vez mais pesado e confortável, observando a vida do Egito antigo desenrolar-se ao seu redor. O som rítmico da água batendo na margem se mistura à sua respiração, que agora é mais profunda e relaxada. As mulheres em casamentos egípcios desfrutavam de direitos extraordinários para a época, podendo possuir propriedades independentemente de seus maridos, administrar negócios, testemunhar em tribunal e iniciar divórcios. Os contratos matrimoniais eram uma forma de proteção para as finanças, assegurando que as mulheres não ficassem desprotegidas em caso de separação. Um documento datado de aproximadamente 200 a.C. declara: "Se eu te deixar, entregarei 20 peças de prata e devolverás tudo o que trouxeste." Outro estipula que o marido deve fornecer mensalmente uma quantidade específica de grãos, óleo e dinheiro para o sustento da esposa. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com um esplendor de ouro, laranja e azul profundo. Ao longo da margem do rio, as lâmpadas a óleo são acesas, criando pequenos pontos de luz quente enquanto a escuridão se aproxima. O casal que você observava se levanta, recolhendo seus pertences, e caminha de mãos dadas de volta para a aldeia, suas silhuetas se misturando com as sombras que se alongam. Você sente seu corpo se tornando deliciosamente pesado, afundando na grama suave. Os sons suaves do rio e vozes distantes formam um cenário relaxante enquanto a noite se instala sobre o Egito antigo. Vamos explorar o espaço físico do casamento egípcio, o lar. Para a maioria dos egípcios, as casas eram feitas de tijolos de barro, com poucas janelas para evitar o calor excessivo. Eram geralmente simples, compostas por uma sala principal para cozinhar e realizar atividades do dia a dia, áreas de dormir que poderiam ser separadas por cortinas e, possivelmente, um terraço no telhado onde a família dormia nas noites quentes. Os móveis eram escassos se comparados aos padrões atuais. Esteiras de junco serviam como assentos durante o dia e camas à noite. As famílias mais abastadas podiam ter cadeiras de madeira, bancos e camas com estruturas de cordas trançadas ou tiras de couro que sustentavam um colchão fino. O armazenamento se dava por meio de cestos, jarros de cerâmica e baús de madeira. Essa simplicidade pode parecer austera hoje, mas esses espaços foram projetados para se adequar ao clima e ao estilo de vida egípcio. As grossas paredes de barro mantinham os interiores relativamente frescos durante o dia e liberavam o calor acumulado à noite quando as temperaturas diminuíam. As casas eram, mais do que tudo, lugares para dormir e guardar pertences, enquanto a vida cotidiana se desenrolava ao ar livre. A escuridão agora é quase total, com apenas as estrelas e as lâmpadas a óleo espalhadas a fornecer luz. O ar esfriou bastante, trazendo um alívio bem-vindo após o calor do dia. Você sente seu corpo cada vez mais pesado e relaxado, a tensão do dia se derretendo no solo macio sob você. As camas de casamento eram simples, com um quadro de madeira sustentando palmeiras trançadas ou cordas de linho,
criando uma base para um colchão fino, recheado com lã, linho ou fibras de plantas secas. Lençóis de linho e talvez um leve cobertor completavam a cama. Apoios de cabeça feitos de madeira, pedra ou marfim eram usados no lugar de travesseiros, projetados para manter a cabeça erguida enquanto preservavam os penteados elaborados. As relações sexuais entre casais casados eram vistas como normais e saudáveis. Ao contrário de muitas culturas posteriores, os egípcios não cercavam o sexo de vergonha ou tabus. Para eles, era uma parte natural e prazerosa da vida e do matrimônio. O deus Min, com seu falo perpetuamente ereto, era celebrado ao invés de escondido. Essa visão saudável se estendia também à contracepção. Os egípcios dispunham de diversos métodos para evitar a gravidez, incluindo receitas espermicidas feitas de goma de acácia, mel e esterco de crocodilo. Embora este último ingrediente possa parecer pouco apetitoso, a goma de acácia realmente possui propriedades espermicidas. Eles também utilizavam bainhas de linho, semelhantes aos preservativos modernos, além de várias preparações herbais como contraceptivos e abortivos. Suas pálpebras agora se sentem pesadas, e sua respiração flui lenta e profundamente. Os sons da aldeia se silenciaram, com apenas a ocasional risada ou o latido de um cachorro rompendo a serenidade da noite. As estrelas acima brilham intensamente, livres da poluição luminosa moderna, formando constelações que orientaram tanto a astronomia quanto as crenças religiosas do Egito. O planejamento familiar era crucial, pois as crianças eram muito desejadas. A infertilidade era vista como uma grande calamidade, levando a uma variedade de rituais, feitiços e tratamentos médicos destinados a ajudar os casais a conceber. As mulheres invocavam deuses da fertilidade, como Hathor, Ísis e Taweret, oferecendo bolos especiais moldados como órgãos genitais. Sutil, não? Tanto os filhos quanto as filhas eram valorizados, embora os meninos desfrutassem de algumas vantagens e responsabilidades sociais, especialmente no cuidado dos pais na velhice e na realização dos rituais fúnebres. No entanto, as filhas não eram encaradas como um fardo, como em muitas culturas antigas. Elas podiam herdar propriedades em igualdade com os irmãos e não eram vistas como ônus financeiros que exigiam dotes elevados. A noite se aprofundava ao seu redor, o ar fresco acariciando sua pele. Seu corpo se sente deliciosamente pesado, afundando na terra macia sob você. Cada respiração se torna mais lenta e profunda que a anterior. O suave murmúrio do Nilo estabelece um ritmo tranquilizador que parece harmonizar-se com seu coração. Quando as crianças nasciam, eram predominantemente cuidadas pelas mães nos primeiros anos, mas os pais também participavam ativamente da criação. A arte egípcia frequentemente retrata pais segurando e brincando com seus filhos, sugerindo que os homens tinham um papel ativo nos cuidados infantis, algo raro em muitas sociedades antigas. À medida que cresciam, as crianças recebiam educação conforme sua classe social e gênero. Meninos de famílias abastadas aprendiam a ler e escrever, preparando-se para carreiras como escribas, sacerdotes ou oficiais. As meninas, por sua vez, eram geralmente ensinadas a administrar o lar, embora algumas também tivessem acesso à leitura e à escrita. Crianças de famílias agrícolas aprendiam habilidades do campo com os pais, enquanto as de artesãos eram instruídas no ofício familiar. O céu acima é uma verdadeira tapeçaria de estrelas, com a Via Láctea se assemelhando a um rio de luz refletindo o Nilo abaixo. Sua respiração se ajustou a um ritmo suave, fazendo você se sentir como se estivesse flutuando na corrente da história. Os sons do Antigo Egito, o rio, os pássaros noturnos e as vozes distantes se entrelaçam em uma melodia suave. Apesar da natureza muitas vezes prática do casamento egípcio, evidências sugerem que muitos casais realmente se amavam. Pinturas em tumbas
mostram cônjuges em posturas afetuosas, enquanto poesias de amor expressam um profundo desejo emocional e físico, e textos funerários revelam esperanças de reencontro na vida após a morte. Uma evidência particularmente tocante vem da tumba de Nyankaon e Kumhotep, dois manicures reais da Quinta Dinastia. Eles são retratados em poses que normalmente reservadas a casais, abraçados, de mãos dadas, com os narizes quase se tocando, o equivalente egípcio de um beijo. Os estudiosos discutem se eram irmãos, amigos ou amantes, mas o afeto entre eles é inegável. Sua consciência agora flutua, navegando entre o presente e o antigo mundo que você tem explorado. Seu corpo se sente maravilhosamente pesado, afundando na tranquilidade a cada respiração. Os sons do Nilo e a brisa noturna, através das folhas das palmeiras, criam uma suave canção de ninar. O legado das tradições matrimoniais do Egito é um lembrete poderoso de que nossas ideias contemporâneas sobre casamento e papéis de gênero não são universais nem atemporais. Os egípcios desenvolveram um sistema que, apesar de suas falhas, proporcionava às mulheres direitos significativos e valorizava a importância do carinho e do respeito mútuo entre os parceiros. Enquanto você se deita sob o céu estrelado do Egito, seu corpo relaxado e em harmonia, pode quase sentir a história se envolvendo ao seu redor como um aconchegante cobertor. O Nilo flui eternamente, assim como fazia quando esses costumes matrimoniais eram parte da vida cotidiana, não meras curiosidades do passado. Sua respiração se alinha ao ritmo do rio, profunda e serena. As preocupações do dia se dissipam, deixando apenas uma agradável sensação de peso nos seus membros. Amanhã, vamos mergulhar mais fundo no amor, no casamento e na vida familiar dos egípcios, os desafios que os casais enfrentavam, como resolviam suas desavenças e a expressão máxima de seu vínculo na jornada para a vida após a morte. Mas por enquanto, você está aqui, neste instante, suspenso entre as eras, com seu corpo totalmente à vontade sob o abraço do antigo Egito. A luz da manhã começa a colorir o céu oriental com tons de dourado e rosa. Você se encontra acordando cedo, ajustando-se aos ritmos naturais do Egito antigo, onde as pessoas se levantam ao nascer do sol. O ar ainda carrega aquele frescor fugaz que se dissipará com o calor crescente. Você se espreguiça sobre seu tapete de junco, sentindo seus músculos relaxarem suavemente. Do lado de fora, ouve a aldeia despertando. O sutil som de pés descalços na terra compactada. O tilintar de cerâmica enquanto as mulheres preparam o café da manhã. O canto distante dos pássaros ao longo do Nilo. Hoje, sua curiosidade o leva a descobrir como era a vida cotidiana para os casados no Egito Antigo. Já discutimos como os casamentos eram realizados e os impressionantes direitos que as mulheres possuíam. Mas qual era a realidade do dia a dia? Você se levanta e sai. A terra fresca é agradável sob seus pés descalços. O aroma de pão assando permeia o ar, fazendo seu estômago roncar de fome. As mulheres já estão nos fornos comunitários, moldando a massa em discos ou formando cones e pães. Seus movimentos são ágeis, seus corpos balançando suavemente enquanto trabalham. Muitas conversam e riem, transformando essa tarefa em um momento social. No Egito Antigo, o casamento era sobre parceria e papéis complementares. Homens e mulheres tinham seus espaços, mas esses não eram tão rigidamente definidos como em muitas culturas, tanto antigas quanto contemporâneas. Uma mulher que está próxima aos fornos percebe você e sorri, acenando para que se junte a elas. Ela lhe oferece um pedaço de pão plano quente, recém-saído do forno. É mais denso que o pão que conhecemos hoje, com um sabor terroso e de nozes. Você saboreia lentamente, apreciando o prazer simples do pão fresco que transcende o tempo e as barreiras culturais.
A mulher que lhe ofereceu o pão demonstra a uma jovem como identificar o ponto perfeito de cozimento dos pães. Pela semelhança, podem ser mãe e filha, ou talvez irmãs. Esse aprendizado informal entre mulheres era a forma como habilidades domésticas eram passadas de geração em geração. Seu corpo se sente confortável e relaxado com o calor crescente da manhã. O pão se acomoda bem em seu estômago, e você se sente atraído em direção ao rio, onde mais atividades matinais da aldeia estão em andamento. Para as famílias egípcias comuns, o lar era o espaço da mulher. Ela tinha a responsabilidade de gerenciar as tarefas do lar: moer grãos, assar pães, preparar cerveja, cozinhar, costurar e criar os filhos. Esse papel não era considerado um trabalho humilhante, mas sim vital para o bem-estar e a prosperidade da família. Ao se aproximar da beira do rio, você observa mulheres lavando roupas, batendo os tecidos contra pedras lisas e estendendo-os ao sol para secar. Outras estão enchendo jarros de água para levar de volta para suas casas. O Nilo é a essência da vida no Egito, fundamental em todos os aspectos do cotidiano. Um jovem casal chama sua atenção. A mulher enche um grande jarro de barro enquanto seu marido a observa, com um jugo de madeira pronto para ajudar a transportar 2 jarros de uma vez. Assim que ela termina, ele coloca o jugo sobre os ombros, encaixa os jarros em cada extremidade e, juntos, seguem de volta para a aldeia, trocando palavras suaves. Esse pequeno momento revela muito sobre o casamento no Egito. Apesar das funções de gênero bastante definidas, havia espaço para colaboração e suporte mútuo. A mulher realizou a tarefa de pegar água, tradicionalmente feminina, mas seu marido a ajuda a carregar os pesados jarros. Eles estão trabalhando em harmonia. Você os acompanha de longe, intrigado com esse vislumbre da vida conjugal cotidiana. O sol já está mais alto e seu calor começa a se intensificar. Gotas de suor escorrem pela sua testa e lábio superior. Você as enxuga, compreendendo por que os egípcios preferiam roupas leves de linho e raspavam a cabeça sob as perucas. O casal entra em uma modesta casa de barro. Pela porta aberta, você vislumbra um interior simples, com tapetes de junco no chão, alguns bancos de madeira e jarros de cerâmica alinhados em uma parede. O homem coloca cuidadosamente os jarros de água em um canto, enquanto sua esposa começa a moer grãos em um moinho de pedra. Seus movimentos ao redor um do outro refletem a familiaridade tranquila de uma rotina bem estabelecida. Você se sente surpreendentemente à vontade no calor crescente, com os músculos relaxados. Encontra um lugar à sombra de uma palmeira, acomodando-se para continuar observando a vida na aldeia enquanto o dia se desenrola. O trabalho dos homens geralmente os levava para fora de casa, seja em campos, oficinas, canteiros de obras ou escritórios do governo, dependendo da ocupação. Os agricultores, que formavam a maioria da população, trabalhavam desde o amanhecer até o meio-dia, retornando para casa para a refeição principal e descanso durante o calor intenso do dia. Artesãos como carpinteiros, oleiros, metalúrgicos e cortadores de pedra frequentemente trabalhavam em oficinas, passando seus conhecimentos para os filhos, que, eventualmente, herdariam o ofício da família. Escribas atuavam em escritórios do governo, templos ou para ricos particulares, cuidando de registros e correspondências. A aldeia agora está mais tranquila, com o sol subindo em direção ao seu zênite. A maioria das pessoas se refugiou em casa para escapar do calor excessivo. Seu corpo se sente agradavelmente pesado à sombra, e sua respiração desacelera naturalmente, acompanhando o ritmo mais relaxado do meio-dia. Vamos discutir os desafios que os casais egípcios enfrentavam, assim como casais em qualquer lugar. Em momentos de desentendimentos e dificuldades, eles tinham que encontrar maneiras de resolver conflitos. Uma fonte comum de tensão provavelmente era a família extensa.
A maioria das casas não incluía apenas o casal e seus filhos, mas também pais, irmãos solteiros e, às vezes, outros parentes morando por perto. A convivência com sogros sempre foi um teste para os casamentos ao longo da história. E no Antigo Egito, isso também deve ter sido uma realidade. O estresse financeiro era, sem dúvida, um desafio considerável. A economia do Egito dependia amplamente da agricultura, o que significava que uma enchente desastrosa ou uma colheita mal-sucedida poderia afetar até mesmo as famílias que antes viviam confortavelmente. Os tributos eram pagos em grãos, e a falta de pagamento poderia resultar em trabalho forçado. Essas pressões certamente criavam tensões em muitos casamentos. Suas pálpebras pesam sob o calor do meio-dia. Ao seu redor, a aldeia permanece em silêncio, interrompido apenas pelo latido ocasional de um cachorro ou o grito de uma criança. Seu corpo se afunda no solo macio, os músculos relaxados enquanto sua respiração se torna mais suave. Quando você abre os olhos novamente, percebe que a luz mudou. O sol ardente do meio-dia se transformou em um brilho dourado do final da tarde. Você deve ter cochilado, permitindo que seu corpo se ajustasse ao habitual descanso egípcio ao meio-dia. A aldeia começa a se animar novamente, com as pessoas saindo de suas casas. Mulheres se reúnem no poço, enchendo baldes e trocando novidades. Os homens retornam dos campos ou das oficinas, ferramentas penduradas nos ombros. Crianças brincam nas ruas empoçadas, suas risadas ecoando pelo ar quente. Mas como os casais egípcios lidavam com seus desentendimentos? Embora não tenhamos guias de aconselhamento matrimonial do Egito Antigo, existem textos de sabedoria que oferecem conselhos sobre a harmonia familiar. Esses escritos destacam a importância da comunicação, respeito e compromisso, valores que não são tão diferentes das orientações modernas sobre relacionamentos. Um deles adverte os homens: não tente controlar sua esposa em casa quando você sabe que ela é capaz. Evite dizer, onde está? Pega, quando ela já organizou tudo no lugar certo. Isso sugere que microgerenciar o parceiro era tão irritante há 3.500 anos quanto é nos dias de hoje. Você se levanta, alongando-se com prazer, e começa a caminhar pela aldeia. O ar ainda está quente, mas agora mais agradável. Sentindo-se revigorado após o descanso, com os músculos soltos e confortáveis, um pequeno alvoroço chama sua atenção. Um homem e uma mulher discutem acaloradamente na frente de uma casa. Pelos gestos e expressões, fica claro que estão em meio a uma briga. Os vizinhos observam, mas não parecem particularmente alarmados ou surpresos. Embora você não consiga entender o que dizem, a cena é familiar. Um desentendimento entre cônjuges, que se desenrola parcialmente em público. Após alguns minutos, a mulher levanta as mãos e se afasta em direção ao rio. O homem hesita por um momento antes de voltar para dentro. O que você acabou de presenciar pode ser apenas uma briga comum entre cônjuges, frustrante no momento, mas provavelmente resolvível. No entanto, o que acontece quando os casamentos egípcios se rompem completamente? Como mencionamos anteriormente, o divórcio era um processo relativamente simples e acessível, tanto para maridos quanto para esposas. Qualquer cônjuge poderia solicitar a separação, embora as condições variavam. Se um marido quisesse se divorciar de sua esposa, ele teria que devolver o dote e pagar uma multa. Por outro lado, uma esposa poderia se divorciar sem penalidade, mas sem garantir o mesmo apoio financeiro. Você segue um caminho em direção ao rio, atraído pelos sons da movimentação. Seus pés tocam suavemente a terra compactada. Seu corpo se sente agradavelmente pesado, apesar da caminhada. A luz dourada da tarde projeta sombras longas, conferindo à paisagem uma atmosfera onírica. Na beira do rio, você encontra pessoas engajadas em diversas atividades. Homens pescam em pequenos barcos, lançando suas redes na água, enquanto mulheres lavam roupas,
batendo-as contra pedras lisas. Crianças se divertem nas águas rasas, suas risadas ressoando sobre a superfície. No meio delas, você percebe a mulher que discutiu com o marido mais cedo. Agora, ela está isolada, trançando uma cesta com juncos do rio, seus movimentos rápidos e enérgicos revelando uma irritação que ainda persiste. Uma outra mulher se aproxima e se junta a ela, sentando-se ao seu lado. As duas trocam palavras em um tom suave, e a nova amiga, com gestos delicados, toca o braço da mulher como um sinal de apoio. Essa cena pequena, mas significativa, revela um aspecto crucial do casamento no Antigo Egito: a comunidade. As pessoas viviam próximas umas das outras, e a privacidade que conhecemos hoje era quase inexistente. O casamento se desenvolvia dentro de uma rede de relações, onde amigos e familiares frequentemente ofereciam conselhos, suporte e, em momentos de conflito, intervenção. Conforme você encontra um lugar confortável na margem do rio, sente seu corpo se soltar, os músculos das pernas e das costas aliviando a tensão enquanto se afunda no solo macio. O fluxo do rio ao seu lado se alinha com sua respiração, que se torna mais profunda e tranquila. Agora vamos explorar algo fascinante: a diferença entre os casamentos reais e os da população egípcia comum. Até agora, discutimos principalmente como os casamentos funcionavam para as pessoas comuns, mas os faraós e a realeza seguiam outras normas. Os casamentos reais eram, em grande parte, alianças políticas. O faraó tinha uma esposa principal, a grande consorte, mãe de seu herdeiro, mas podia ter várias esposas secundárias. Enquanto os egípcios comuns praticavam a monogamia, a poligamia do faraó era vista como um símbolo de seu status divino. Mais surpreendente para os padrões modernos era a prática do casamento entre irmãos na família real. Os faraós frequentemente se casavam com irmãs ou meio-irmãs, algo impensável para os egípcios comuns, mas justificado por um precedente divino. Osíris e Ísis eram irmãos e também marido e mulher. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com dourados, laranjas e roxos profundos. Ao longo do Nilo, as pessoas estão recolhendo seus pertences, voltando para a aldeia. Você sente seu corpo deliciosamente pesado e relaxado, enquanto o calor do dia se dissipa lentamente com a aproximação da noite. Vamos considerar alguns casamentos reais notáveis como exemplos. Ramsés II teve 8 esposas, mas sua predileta era Nefertari. Para ela, construiu uma esplêndida tumba no Vale das Rainhas e dedicou um templo em Abu Simbel, onde suas estátuas possuem o mesmo tamanho que as dele, um reconhecimento significativo de sua importância. Outro exemplo é o famoso casal Akhenaton e Nefertiti, frequentemente retratados em posturas incomumente afetivas, sugerindo um verdadeiro companheirismo, onde Nefertiti alcançou quase o mesmo status que seu marido. Ela é até representada em obras de arte derrotando inimigos do Egito, um papel normalmente reservado ao faraó. E claro, não podemos esquecer Cleópatra, a última governante ativa do reino ptolemaico. Seus casamentos e relacionamentos eram profundamente políticos. Ela uniu-se a seus irmãos mais novos, Ptolemeu XIII e, posteriormente, Ptolemeu XIV. Novamente um casamento entre irmãos reais, além de ter tido relações com Júlio César e Marco Antônio, que garantiram o apoio romano ao seu governo. A escuridão já tomou conta, mas a noite brilha com sons e luzes. Lâmpadas a óleo e tochas iluminam a aldeia, criando poças de luz quente que contrastam com a escuridão ao redor. As pessoas se acomodam do lado de fora de suas residências, aproveitando a brisa fresca da noite. O aroma das fogueiras e dos preparativos para o jantar permeia o ar noturno. Cominho, coentro, cebolas e alho dão sabor aos simples ensopados de vegetais, com um toque ocasional de carne. Seu corpo se torna cada vez mais pesado e relaxado
enquanto você se senta na escuridão, ouvindo os sons da noite no Antigo Egito. Sua respiração se ajusta a um ritmo profundo e constante, harmonizando-se com o suave fluxo do Nilo ao seu lado. Agora, vamos direcionar nossa atenção para os aspectos emocionais do casamento egípcio. Já discutimos os arranjos práticos, mas e o amor? Evidências indicam que, apesar da natureza muitas vezes pragmática dos casamentos, o amor romântico era profundamente valorizado na cultura egípcia. Isso se torna evidente em sua poesia amorosa, que é surpreendentemente direta e cheia de paixão. Veja estes trechos de um poema do Novo Império. 7 dias se passaram desde que vi minha irmã e a doença me dominou. Meus membros pesaram e não sinto meu próprio corpo. Ou ainda, quando a beijo e seus lábios se abrem, fico embriagado sem precisar de cerveja. É bastante intenso, não é? Esses versos capturam o desejo romântico e sexual de uma forma que parece surpreendentemente moderna e acessível. A noite se torna mais profunda ao seu redor. Acima, as estrelas brilham de uma maneira que não conseguimos ver no mundo contemporâneo. Sem a poluição da luz elétrica, a Via Láctea se desenrola pelo céu como um rio de estrelas, um reflexo cósmico do Nilo abaixo. Seu corpo se sente maravilhosamente pesado, afundando a cada respiração. Curiosamente, na poesia egípcia, tanto homens quanto mulheres expressam seu desejo com a mesma sinceridade. As mulheres não são mostradas como meras receptoras da atenção masculina, mas como participantes ativas que sabem o que desejam. Vou me deitar e fingir estar doente. Então, meus vizinhos virão me visitar e minha irmã estará com eles. Ela deixará os médicos envergonhados, pois conhece meu mal. Essa igualdade na expressão do desejo reflete as relações de gênero relativamente equilibradas da sociedade egípcia. Embora não fossem perfeitamente iguais, as mulheres gozavam de direitos legais, status social e voz cultural que eram raros no mundo antigo. A aldeia agora se torna mais silenciosa, enquanto as pessoas se recolhem para suas casas. Apenas algumas vozes ainda ecoam, acompanhadas pelo latido de cães e o distante som de música, talvez de uma celebração ou reunião em algum lugar nas proximidades. Seu corpo se sente completamente relaxado, os músculos soltos, a respiração tranquila e regular. Antes de encerrarmos nossa jornada sobre o casamento no Antigo Egito, vamos refletir sobre seu legado duradouro. A visão egípcia do casamento, que enfatizava a parceria, oferecia proteções legais para as mulheres, aceitava o divórcio quando necessário e celebrava o amor romântico e sexual, estava, de muitas formas, à frente de seu tempo. Com o passar das civilizações, o casamento muitas vezes se tornaria mais restritivo, especialmente para as mulheres. As liberdades e direitos das mulheres egípcias não seriam novamente vistos nas sociedades ocidentais até tempos surpreendentemente recentes. Até mesmo a visão egípcia da sexualidade como uma parte saudável e natural da vida seria substituída por atitudes mais repressivas em muitas culturas. Sua aceitação do prazer físico como uma das alegrias da vida a ser celebrada, e não escondida, oferece um alívio refrescante em contraste com a vergonha e o sigilo que mais tarde cercaram a sexualidade humana. A noite o envolve como um cobertor aconchegante, enquanto a brisa fresca acaricia sua pele após o calor do dia. Seu corpo se sente agradavelmente pesado, afundando na terra a cada respiração. Os sons do Antigo Egito se misturam. O murmúrio do rio, os cantos dos pássaros noturnos e vozes distantes formam uma suave canção de ninar. Amanhã, vamos descobrir mais sobre o amor e o casamento no Egito Antigo, os belos objetos que criaram para expressar seu carinho, as tumbas elaboradas onde os casais aguardavam passar a eternidade juntos e as notáveis histórias de amor que resistiram ao teste do tempo. Mas por agora, você está aqui, suspenso entre mundos,
seu corpo relaxado, enquanto a noite o embala em seus braços calorosos. Sua respiração se sincroniza com o ritmo do rio, profundo e constante. As tensões do dia se dissipam, deixando apenas uma agradável sensação de peso em seus membros. As estrelas giram lentamente acima de você, as mesmas que observaram o Egito antigo e que continuarão a vigiar nosso mundo muito tempo depois de partirmos. Há um conforto nessa continuidade, nessa conexão atemporal, enquanto você repousa à beira do mundo antigo. A manhã chega suavemente, com os primeiros raios de sol aquecendo seu rosto e despertando-o do sono. O ar ainda carrega a frescura da noite, um tesouro precioso no Egito que em breve se dissipará. Você se espreguiça sobre seu tapete de junco, sentindo seus músculos despertarem, leves e relaxados após a longa noite. Hoje, sua curiosidade o leva a uma parte diferente da aldeia, onde um grupo de pessoas se reúne do lado de fora de uma casa simples, mas bem cuidada. Suas vozes têm um tom festivo, e muitos seguram pequenos pacotes ou cestos que parecem presentes. Ao se aproximar, você se pergunta sobre o que está acontecendo. Uma mulher mais velha o percebe e sorri, gesticulando para que você se junte a eles. Um bebê nasceu, ela explica, suas palavras se tornando compreensíveis apesar dos milênios que nos separam. A mãe e a criança superaram o momento arriscado. Agora celebramos essa união que nos dá uma visão fascinante sobre outro aspecto do casamento egípcio, o parto e a vida familiar. Ter filhos era visto como o principal propósito do matrimônio, embora, como vimos, os egípcios também valorizassem a intimidade emocional e física entre os cônjuges. Seu corpo se sente incrivelmente confortável no calor crescente da manhã. Você encontra um lugar à sombra de uma palmeira, acomodando-se para observar essa cena da vida familiar antiga. A textura rugosa do tronco da árvore contra suas costas é estranhamente reconfortante, ancorando você neste momento através do tempo. O parto no Egito Antigo era um processo arriscado tanto para a mãe quanto para o bebê. As mulheres davam à luz em posição de cócoras sobre tijolos especiais, cercadas por parentes e parteiras que ofereciam suporte prático e espiritual. Amuletos, feitiços e orações a deuses protetores como Taweret, a deusa hipopótamo grávida, e Bes, o deus anão que afastava espíritos malignos, eram essenciais nesse processo. A porta da casa se abre e um jovem emerge, seu rosto radiante de alegria e alívio. A multidão o parabeniza, entregando seus presentes, pequenos potes de mel, amuletos de proteção, panos de enfaixar. Ele aceita cada um com gratidão, enxugando lágrimas dos olhos de vez em quando. A emoção desse novo pai revela algo importante sobre a dinâmica familiar egípcia. Os pais estavam ativamente envolvidos na vida de seus filhos desde o nascimento. Não eram figuras autoritárias distantes, mas sim pais amorosos e engajados. A arte do Egito Antigo frequentemente retrata pais interagindo e brincando com seus filhos, enquanto textos de sabedoria incentivam os homens a educar seus filhos e cuidar de suas filhas. Você se acomoda mais confortavelmente contra o tronco de uma árvore, sentindo um peso agradável se espalhar pelos membros enquanto observa a cena ao seu redor. O sol brilha intensamente, mas você se sente fresco na sombra densa. Sua respiração desacelera naturalmente, acompanhando o ritmo tranquilo da vila sob o calor crescente. Uma a uma, mulheres entram na casa para conhecer a nova mãe e seu bebê, saindo sorrisos no rosto, algumas até com lágrimas nos olhos. O nascimento era uma celebração comunitária no Antigo Egito, assim como em muitas sociedades tradicionais. Este apoio coletivo era crucial para a sobrevivência da mãe e da criança, além de fortalecer os laços sociais. Um pequeno grupo de músicos se apresenta, duas mulheres com tambores de mão e um homem com uma flauta de cana. A música suave e rítmica se torna uma trilha sonora tanto de celebração
quanto de conforto. O pai, tomado pela alegria, dança brevemente, arrancando risadas dos espectadores. O nascimento de uma criança mudava a dinâmica do casamento, trazendo novas responsabilidades e aprofundando o vínculo entre os cônjuges. As crianças eram extremamente valorizadas na sociedade egípcia, e casais que enfrentavam dificuldades para conceber costumavam orar e fazer oferendas aos deuses da fertilidade. Os tratamentos para a infertilidade incluíam ervas, feitiços e remédios populares com eficácia variável. O calor do dia torna suas pálpebras pesadas. Você se sente agradavelmente pesado contra o chão, enquanto a música flui ao seu redor em suaves ondas, harmonizando-se com seu batimento cardíaco. Você fecha os olhos por um instante, entregando-se às sensações deste mundo ancestral. Quando abre os olhos novamente, a cena mudou. Os músicos e muitos visitantes já se foram. O novo pai está sentado em um banquinho baixo, segurando seu bebê envolto em um manto. A expressão em seu rosto ao olhar para o filho é atemporal, refletindo o mesmo amor e admiração que novos pais sentem em todas as eras. Levanta-se lentamente, sentindo-se solto e relaxado, apesar do calor. A curiosidade o leva a outra parte da vila, onde vozes elevadas indicam que algo menos harmonioso acontece. Seus pés se movem silenciosamente sobre a terra batida, enquanto você se aproxima. Um casal de meia-idade discute do lado de fora de casa, a mulher gesticulando, enquanto o homem balança a cabeça. Os vizinhos passam, alguns diminuindo o passo para ouvir, mas ninguém intervém. Essa cena revela um outro lado do casamento egípcio, o conflito e sua resolução. Assim como em qualquer parte do mundo e em qualquer época, os cônjuges egípcios também enfrentavam desentendimentos, lidando com diferenças de personalidade, expectativas e pressões externas, além de crises de saúde e tensões familiares. A forma como resolviam suas desavenças era influenciada por seu contexto cultural. Você encontra novamente um lugar confortável à sombra, sentindo aquele peso familiar. O calor aumenta, fazendo o ar brilhar acima das casas de barro. A maioria das atividades desacelera, enquanto as pessoas buscam abrigo em casa ou em locais sombreados como o seu, aguardando a intensidade do sol do meio-dia. O casal em disputa eventualmente chega a um entendimento. A mulher entra na casa, enquanto o homem se afasta em direção aos campos. A comunicação não verbal deles indica que a discordância foi apenas suspensa e não realmente resolvida, um comportamento frequentemente observado em casamentos ao longo da história e nas mais diversas culturas. Textos de sabedoria do Egito Antigo trazem orientações sobre como evitar e solucionar conflitos no matrimônio. Um desses escritos aconselha os homens: se você ocupa uma posição de destaque, deve construir um lar e amar sua esposa de maneira adequada. Alimente-a, vista-a. O óleo é o remédio para seu corpo. Faça seu coração se alegrar enquanto viver. Ela é um campo fértil para seu senhor. A mensagem central é inequívoca. Cuide bem do seu parceiro. Atenda às suas necessidades e busque sua felicidade. Essa abordagem prática reconhecia que casamentos prosperavam quando ambos os cônjuges estavam satisfeitos e suas necessidades básicas eram atendidas. Sob o calor intenso do meio-dia, suas pálpebras se tornam pesadas novamente. Ao seu redor, a aldeia mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo latido ocasional de um cachorro ou o choro distante de uma criança. Sua respiração se torna mais lenta e tranquila. Seus músculos relaxam completamente, enquanto seu corpo se entrega ao chão sob você. Quando sua consciência retorna, a luz ao seu redor já não é a mesma. O sol abrasador do meio-dia se transformou em um brilho dourado do final da tarde. Você deve ter cochilado, se ajustando ao ritmo egípcio de descanso durante as horas quentes. Agora se sente renovado, com os membros agradavelmente pesados,
mas cheios de energia. A aldeia começa a ganhar vida novamente, com as pessoas saindo de suas casas. Os carregadores de água fazem suas rondas, transportando potes pesados de casa em casa. Mulheres se reúnem em fornos comunitários, preparando a refeição da noite, enquanto crianças brincam nas ruas empoçadas, revitalizadas pelo ar mais fresco. Você se levanta e se espreguiça, ouvindo suas articulações estalarem de maneira satisfatória. Sua atenção é capturada por uma pequena procissão que atravessa a aldeia. Um grupo de pessoas, vestidas com linho fino e adornadas com joias simples, carrega oferendas de comida e flores. Eles se movem com um propósito claro em direção ao pequeno templo na borda da aldeia. Curioso, você os segue de longe, movendo-se com facilidade pelo ar quente da tarde, com músculos relaxados após seu descanso. A procissão se dirige a um modesto santuário dedicado a Hathor, a deusa do amor, da beleza, da música e da maternidade, frequentemente representada com chifres de vaca e um disco solar. Este momento oferece uma janela para a espiritualidade do casamento egípcio. Embora o casamento em si não fosse uma cerimônia religiosa, os deuses tinham um papel fundamental em todos os aspectos da vida egípcia, incluindo amor e família. Casais oravam a diversas divindades em busca de bênçãos para suas uniões. Hathor, associada ao amor e à sexualidade femininos, Ísis, que buscou incansavelmente seu marido Osíris, simbolizava o amor leal e matrimonial. Taueret protegia mulheres grávidas, enquanto Bes cuidava dos lares e do parto. Finalmente, a procissão chega ao santuário. As oferendas são colocadas diante da imagem da deusa. Uma mulher deslumbrante, com orelhas de vaca, cuja cabeça é adornada por chifres e um disco solar. O incenso é aceso, preenchendo o ar com o doce e denso perfume de Ki, uma mistura de mirra, olíbano, canela e outros aromas. Você observa à margem, sentindo seu corpo cada vez mais relaxado, enquanto a fumaça do incenso se entrelaça ao seu redor. O sacerdote inicia um cântico rítmico. Sua voz flutua em padrões que parecem tocar algo mais profundo dentro de você. Esta cerimônia oferece um vislumbre de como os aspectos espirituais e terrenos do casamento estavam intrinsecamente conectados. Para os antigos egípcios, os deuses não eram apenas entidades distantes, eram forças vivas, entrelaçadas em cada facetada da vida cotidiana, desde a concepção até a morte e além. O cântico que ecoa ao seu redor se torna cada vez mais hipnótico. Sua respiração, naturalmente, vai desacelerando, acompanhando esse ritmo envolvente. Seu corpo se torna mais pesado, imerso em uma paz profunda. A luz dourada do entardecer envolve tudo em um brilho acolhedor, parecendo borrar as separações entre o mundo físico e o divino. Quando a cerimônia chega ao fim, os participantes se dispersam, voltando para suas casas com rostos serenos e satisfeitos. Você se junta à multidão, movendo-se com uma leveza quase etérea, como se estivesse flutuando acima do chão. A praça da aldeia agora pulsa com a vida noturna. Mulheres conversam enquanto preparam refeições, homens se reúnem em grupos para discutir o trabalho do dia, e crianças brincam em jogos de sorte e habilidade. Cães circulam entre as pessoas, sempre à caça de migalhas. Essa vida comunitária oferece o pano de fundo em que os casamentos individuais florescem. Você avista um casal de idosos sentados lado a lado à porta de sua casa, observando a movimentação com semblantes de contentamento. Eles aparentam ter entre 50 e 60 anos, uma idade admiravelmente avançada para o Egito Antigo, onde a expectativa de vida era geralmente de 30 a 40 anos. A mulher, com mãos ágeis, tece uma cesta, enquanto o homem esculpe um pedaço de madeira, mostrando de vez em quando seu progresso à esposa, que responde com um aceno de aprovação. Esse casal simboliza um casamento egípcio bem-sucedido, que resistiu à passagem do tempo
e a criação dos filhos, chegando a essa fase que agora chamamos de meia-idade. O silêncio confortável entre eles reflete décadas de companheirismo, e os olhares que trocam revelam a intimidade de quem se conhece profundamente. Você se acomoda em um muro baixo próximo, sentindo a pedra ainda aquecida pelo sol do dia. À medida que se senta, a sensação de peso em seus membros aumenta, e sua respiração se ajusta ao ritmo calmo da noite. Os sons da aldeia, conversas, risadas e o tilintar de utensílios de cozinha criam uma trilha sonora reconfortante. Outro aspecto impressionante do casamento egípcio era a crença na continuidade do amor além da morte. Para eles, a morte não era um fim, mas uma transformação para uma nova forma de existência. Casais eram frequentemente enterrados juntos ou em tumbas próximas, com a esperança de se reencontrarem no campo dos juncos, o paraíso egípcio. As pinturas nas tumbas frequentemente retratam casais juntos, de mãos dadas ou se abraçando, cercados pelas atividades que apreciavam em vida, como banquetes, música e a caça nos pântanos. Essas imagens não eram meras celebrações, eram ajudas mágicas destinadas a garantir que esses prazeres estivessem sempre disponíveis ao casal falecido. O casal de idosos percebe sua presença e sorri na sua direção. A mulher se dirige ao marido, que acena e o convida para se juntar a eles. Você se aproxima, acomodando-se no tapete que eles indicam. De perto, os rostos deles são mapas de suas vidas, marcados pelo sol e pela experiência, mas com olhos que ainda brilham com vivacidade. 52 anos, diz a mulher, com um sorriso que transmite compreensão. Estamos juntos há 52 anos. Ela entrelaça os dedos com os do marido, numa familiaridade que ecoa milhares de gestos ao longo das décadas. Fomos afortunados, acrescenta o homem. Temos 6 filhos, 4 ainda vivos, e 17 netos. A sua voz reflete o orgulho sereno de um homem que concretizou o propósito de sua vida, alinhado aos valores de sua cultura. Este extenso casamento seria considerado notável no Antigo Egito, onde a expectativa de vida não se comparava aos padrões atuais. Contudo, ele simboliza o ideal, uma união duradoura que gerou filhos, enriqueceu a comunidade e perduraria pela eternidade. À medida que você se senta com este casal de idosos, sob a luz que se apaga, o peso do seu corpo se torna cada vez mais reconfortante e relaxado. O calor do dia se dissipa, dando lugar à refrescante brisa da noite. Sua respiração se torna lenta e profunda, acompanhando o ritmo tranquilo da vida ao seu redor. Com a chegada da escuridão, lamparinas a óleo são acesas em toda a aldeia, espalhando poças de luz dourada sobre o céu azul profundo. A filha deles traz uma refeição simples: pão, cebolas, um pouco de peixe do Nilo e um pequeno pote de cerveja. Eles compartilham a comida com uma naturalidade encantadora, oferecendo porções que, por algum motivo, aparecem em suas mãos, mesmo que você não se lembre de tê-las pegado. A noite se aprofunda e as estrelas surgem, radiantes e numerosas, como você nunca viu no mundo moderno, ofuscado pela poluição luminosa. A Via Láctea brilha acima, como um rio de estrelas que reflete o Nilo abaixo. Seu corpo se sente deliciosamente pesado, afundando na terra como se estivesse se fundindo a essa antiga realidade. O idoso começa a narrar uma história, um conto sobre Ísis e Osíris, o casal divino cujo amor desafiou a própria morte. Sua voz é melodiosa, aperfeiçoada na arte de contar histórias que era tão vital na cultura egípcia antes da popularização da escrita. A esposa dele, de vez em quando, acrescenta detalhes que ele esquece, e juntos tecem uma narrativa contínua. Este mito do amor eterno espelha o ideal egípcio de casamento, um laço tão forte que transcende a mortalidade. Quando Osíris foi assassinado e seu corpo disperso, Ísis buscou incansavelmente até encontrá-lo e reconstituí-lo,
chegando a conceber seu filho Horus após sua morte. Esse exemplo divino estabeleceu um padrão para os casamentos humanos, fiéis, duradouros e que se estendem além da sepultura. Suas pálpebras pesam cada vez mais enquanto a voz do ancião o envolve. Suas palavras pintam imagens de deuses e deusas, amor e perda, morte e renascimento em sua mente. Sua respiração se torna regular e profunda, e seu corpo se entrega completamente ao ar fresco da noite. A história se aproxima do fim, mas seus ecos permanecem em sua memória enquanto o casal idoso lhe deseja boa noite. Eles se levantam com a cautela típica da idade e seguem seu caminho para casa, apoiando-se um no outro com a facilidade adquirida ao longo dos anos. A mulher se volta na porta e sorri para você uma última vez antes de se retirar. Você permanece sentado no tapete, seu corpo pesado demais para se mover por agora. Ao seu redor, a aldeia se acomoda para a noite. As vozes se aquietam, e as lamparinas são apagadas uma a uma, até que apenas as estrelas iluminem o céu. O ar traz a sensação de terra resfriada, fogueiras distantes e a presença constante do Nilo. Amanhã, exploraremos os últimos aspectos do amor e do casamento no Antigo Egito, os belos objetos que criaram para expressar seu afeto, os elaborados rituais para a vida após a morte, onde esperavam passar a eternidade juntos, e o legado de sua visão sobre o casamento que continua a reverberar através da história. Mas por agora, você está aqui, neste instante, suspenso entre mundos, com seu corpo completamente relaxado, enquanto a antiga noite egípcia o envolve em seus braços acolhedores. Sua respiração se sintoniza com o ritmo da vila adormecida, profunda e constante. As preocupações do dia se dissipam, deixando um agradável peso em seus membros. As estrelas giram lentamente acima, as mesmas que vigiaram o Egito Antigo e continuarão a observar nosso mundo muito depois de partirmos. Há um conforto nessa continuidade, nessa conexão que atravessa o tempo enquanto você repousa na borda do legado antigo. Você acorda com a carícia suave da luz matinal em seu rosto. O ar ainda preserva a frescura da noite, um alívio abençoado antes que o calor do dia retorne. Por um instante, você se sente um pouco desorientado, preso entre sua realidade contemporânea e este mundo antigo que está explorando. Então, os sons e aromas do Egito inundam seus sentidos, ancorando-o novamente neste passado remoto. O cheiro de pão assando flutua no ar, entrelaçado com a essência terrosa do Nilo. Do lado de fora, a vila começa a ganhar vida. O suave toque de pés descalços na terra batida, o tilintar da cerâmica, os cantos dos pássaros despertando. Seu corpo se sente surpreendentemente relaxado, solto e confortável sobre o simples tapete de junco. Hoje, você se sente atraído para uma parte diferente da vila, onde artesãos habilidosos estão em plena atividade. A rua estreita se abre em um pequeno pátio, onde diversas oficinas se agrupam. O som de marteladas, o chiado do metal esfriando na água e o arranhar do arenito na madeira se fundem em uma sinfonia rítmica de criação. Você faz uma pausa na entrada de uma oficina de joalheiro, cativado pelo trabalho delicado que ocorre ali. Um homem de meia-idade está sentado de pernas cruzadas em um tapete, inclinado sobre uma pequena mesa de cobre. Seus dedos se movem com precisão impressionante enquanto ele transforma um pedaço de carnê-leão em um amuleto em forma de coração. Ao lado dele, um jovem, possivelmente seu filho, cuidadosamente enfia contas de lápis lazuli, turquesa e ouro em um fio de linho. As joias sendo moldadas aqui oferecem uma nova perspectiva sobre os conceitos egípcios de amor e casamento. Os egípcios tinham uma profunda apreciação por adornos pessoais, que iam além da mera estética. Elas carregavam significados simbólicos profundos e, às vezes, até mágicos.
Os amuletos em forma de coração, como o que está sendo trabalhado, simbolizavam não apenas o amor romântico, mas também o centro do pensamento, da emoção e do caráter. Você se acomoda confortavelmente contra uma parede de tijolos de barro, sentindo a textura áspera que traz um agradável conforto às suas costas. O ar matinal ainda é fresco o suficiente para ser revigorante, e você respira fundo, preenchendo seus pulmões com os aromas da oficina. Metal quente, poeira de pedra, cera de abelha e a doce leveza da goma arábica, utilizada como adesivo. O joalheiro levanta os olhos e nota sua observação. Ele sorri e ergue sua obra, o coração de carnê-leão, agora finalizado e polido até brilhar em um vermelho profundo. Ele diz algo em uma língua que você não deveria entender, mas de alguma forma a mensagem chega até você. É um presente de amor que um homem oferece à sua esposa no nascimento do primeiro filho. Isso o faz lembrar como os egípcios celebravam momentos significativos em seus casamentos com presentes. Embora não usassem alianças de casamento como conhecemos, trocavam joias em ocasiões marcantes, o próprio casamento, o nascimento de filhos e aniversários importantes. Esses adornos não eram meramente decorativos. Eles carregavam um poder simbólico e protetor. De repente, sua atenção se volta para uma mulher que entra na oficina. Ela está vestida com linho mais fino do que o usual na vila. Seus olhos delineados com carvão e um simples colar de ouro adornando seu pescoço. Pelo jeito que o joalheiro a cumprimenta, fica evidente que ela é uma cliente esperada e valorizada. Ela chegou para pegar uma peça encomendada, uma pulseira de ouro com turquesa que o jovem artesão exibe com um brilho de orgulho nos olhos. Ao experimentar a joia, seu rosto se ilumina, refletindo a alegria que a envolve. O joalheiro, com entusiasmo, explica que o padrão de símbolos Anki e os olhos de Horus são talismãs que proporcionam saúde e proteção. Ela paga com um pequeno saquinho que tilinta, possivelmente cheio de anéis de metal. Naquele tempo, o Egito ainda não usava moedas. As transações eram feitas com pesos de metais preciosos. À medida que ela se afasta, a pulseira brilha sob a luz do sol, enquanto um conforto agradável se espalha pelo seu corpo, acompanhando a calma que se instala. O sol da manhã toca sua pele, aquecendo-a suavemente. Sua respiração se ajusta ao ritmo constante dos artesãos ao redor. A mulher deixa a loja e o joalheiro volta ao seu trabalho, agora moldando uma pequena estatueta de Hathor, a deusa do amor e da beleza. Com mãos habilidosas, ele esculpe a deusa com orelhas de vaca a partir de um pedaço de fance azul. Essas estatuetas eram muito procuradas, tanto em templos quanto em lares, onde casais rezavam a Hathor em busca de fertilidade, prazer e harmonia em seus relacionamentos. Para os egípcios, o amor conjugal não se limitava a um único aspecto. Eles acreditavam que a bênção divina permeava todas as suas dimensões: emocional, física e procriativa. Conforme a manhã avança, sua curiosidade o afasta da oficina e o guia até um som diferente: o canto rítmico dos enlutados. Seguindo o som, você chega à borda da vila, onde uma procissão fúnebre se organiza. O corpo, envolto em linho, é colocado em um caixão de madeira simples, enquanto familiares se reúnem, alguns usando faixas azuis no cabelo como sinal de luto. Esse momento oferece um vislumbre da visão egípcia sobre o casamento que se acreditava perdurar além da morte. Para eles, a morte era uma transição, não um fim. Os preparativos elaborados para o sepultamento, os bens da tumba, o ritual de mumificação, tudo visava garantir que o falecido tivesse uma vida eterna plena. Você se posiciona a uma distância respeitosa, acomodando-se em um baixo muro de pedra. O calor aumenta, mas a sombra de uma figueira sicômoro traz alívio. Seus membros se sentem pesados e confortáveis enquanto observa a procissão iniciar sua lenta jornada,
rumo ao cemitério à beira do deserto. Para os casais, os arranjos funerários muitas vezes refletiam o desejo de estarem juntos para a eternidade. Maridos e esposas podiam ser enterrados na mesma tumba ou em câmaras adjuntas, levando consigo bens que valorizaram em vida: móveis, roupas, joias, jogos e, em algumas ocasiões, imagens ou modelos de servos para acompanhá-los na outra vida. As pinturas e relevos nas tumbas frequentemente retratavam o casal lado a lado, compartilhando uma mesa de ofertas, de mãos dadas ou se abraçando. Essas representações não eram meramente comemorativas. Eram vistas como eficazes, projetadas para manifestar a realidade que simbolizavam na vida após a morte. Assim, o casal continuaria a desfrutar da companhia um do outro por toda a eternidade. Seus olhos acompanham a procissão, que se torna cada vez menor à distância, seguindo em direção ao cemitério. Os cânticos dos enlutados vão se apagando, dando lugar aos sons do cotidiano da vila. Crianças rindo, mulheres conversando enquanto trabalham, o distante mugido do gado. O sol está alto e o calor é intenso. A maioria dos habitantes da vila se recolheu para dentro de casa ou em locais à sombra, aguardando a passagem do calor mais intenso. Seu corpo se torna cada vez mais pesado sob o sol escaldante do meio-dia, com suas pálpebras clamando por descanso. A pedra áspera nas suas costas ainda conserva um frescor que proporciona alívio. Enquanto sua mente vagueia sob o calor, você pondera sobre as lições que aprendeu sobre amor e matrimônio no Antigo Egito. Há algo simultaneamente curioso e intimamente familiar em sua maneira de ver as coisas. Suas expressões culturais podem ser distintas, mas as emoções e necessidades humanas são universais. Os egípcios desenvolveram um sistema de casamento que, mesmo não sendo perfeito pelos padrões atuais, oferecia liberdades e proteções notáveis, especialmente para as mulheres. A forma como celebravam o amor romântico e sexual, sua abordagem prática à vida em comum e a crença de que o casamento persiste além da morte, tudo isso revela uma cultura que valorizava os laços profundos entre os parceiros. Sua mente oscila entre o presente e esse passado remoto. Você se sente completamente relaxado sob o calor do dia. Os sons da vila se tornaram quase inexistentes, interrompidos apenas pelo ocasional latido de um cachorro ou o choro distante de uma criança. Sua respiração se torna profunda e regular, em harmonia com o ritmo eterno do Nilo que flui nas proximidades. Quando você retorna à consciência, percebe que a luz mudou. O sol ardente do meio-dia suavizou-se, dando lugar ao brilho dourado do final da tarde. Deve ter sido um cochilo. Seu corpo se ajusta naturalmente ao costume egípcio de descansar durante as horas mais quentes. Você se sente renovado, embora seus membros ainda estejam agradavelmente pesados. A vila recomeça a ganhar vida, com as pessoas saindo de suas casas. Os carregadores de água retomam suas rotinas. Mulheres se reúnem em torno dos fornos comunitários e crianças voltam a brincar nas ruas empoçadas. O ciclo da vida cotidiana segue, como tem feito há milênios. Você se levanta devagar, suas articulações estalando com alongamentos agradáveis. Seus pés o guiam em direção ao Nilo, como um instinto que o leva a concluir sua jornada, onde a vida do Egito começa e termina. O grande rio brilha sob a luz do crepúsculo, uma fita dourada serpenteando pelo Vale Verde. À sua margem, você avista um jovem casal caminhando de mãos dadas. Eles param de tempos em tempos para se olhar, suas expressões revelando aquela mistura atemporal de desejo, afeto e esperança que caracteriza o amor jovem em qualquer época. Poderiam ser de qualquer período. Suas emoções transcendem os séculos que separam seus mundos. Talvez essa seja a lição mais profunda do antigo casamento egípcio. Apesar das mudanças nas expressões culturais, os corações humanos permanecem reconhecíveis ao longo dos milênios. O anseio por conexão, compreensão
e pela construção de uma vida ao lado de alguém que nos vê e valoriza, esses são elementos constantes da experiência humana. Você se acomoda na grama macia à beira do rio, deixando seu corpo afundar nos contornos naturais da terra. O ar aqui é mais fresco, trazendo consigo a brisa suave do rio. Seus músculos soltam a tensão, se tornando cada vez mais pesados e relaxados, enquanto observa o jovem casal seguir seu caminho, até desaparecerem ao redor de uma curva na costa. O sol agora se põe, pintando o céu com matizes vibrantes de laranja, rosa e roxo profundo. As primeiras estrelas começam a brilhar à medida que a luz diminui. Na margem oposta, pescadores acendem tochas em seus barcos, preparando-se para a pesca noturna. As chamas se refletem na água escura, criando padrões dançantes de ouro nas profundezas. Suas pálpebras vão se tornando cada vez mais pesadas à medida que a escuridão se aproxima, envolvendo tudo ao redor. Sua respiração se torna mais calma e profunda, ritmada como as suaves ondas do Nilo que acariciam suas margens. As memórias do dia dançam em sua mente, o ourives moldando símbolos de amor, a procissão fúnebre se preparando para a eternidade, o jovem casal passeando à beira do rio. Cada uma dessas imagens compõe o intricado mosaico que era o casamento no Antigo Egito. A noite se aprofunda, e o ar, fresco, traz uma sensação de conforto. Seu corpo, pesado e quente, repousa contra a terra. As estrelas começam a brilhar, uma a uma, até que o céu se encha com seu esplendor, longe das luzes modernas. A Via Láctea se estende, um reflexo celestial do Nilo abaixo. Sua consciência parece flutuar, navegando entre este mundo antigo e os limites do sono. Os sons das aves noturnas, as vozes distantes da aldeia e o sussurro eterno do rio se entrelaçam em uma suave canção de ninar. Seus músculos relaxaram completamente. Você se sente como se estivesse afundando gentilmente no solo. Enquanto você se encontra na limiar do sono, reflete uma última vez sobre as lições aprendidas. Os antigos egípcios encaravam o casamento com uma sabedoria prática, equilibrando as necessidades sociais com a busca pela felicidade pessoal. Eles valorizavam a importância das garantias legais e dos direitos de propriedade, mas também celebravam a conexão emocional e física entre os cônjuges. Para eles, o casamento não era apenas uma cerimônia, mas uma jornada que transcende a morte, alcançando a eternidade. Seus olhos agora estão pesadamente fechados, incapazes de se manterem abertos. Sua respiração se aprofunda, fluindo lenta e regularmente. O peso do seu corpo contra a terra é reconfortante, como se estivesse sendo envolto em braços invisíveis e suaves. As barreiras entre você e o mundo antigo começam a se desfocar, e o tempo se torna fluido e onírico. Pode haver uma lição valiosa na maneira como os egípcios encaravam o matrimônio, uma aceitação honesta das necessidades humanas, um equilíbrio entre o pragmatismo e o romantismo e uma perspectiva do amor que ultrapassa a mortalidade. Apesar das diferenças entre seus mundos, seus corações pulsavam com esperanças e temores semelhantes, alegrias e tristezas. Sua mente se acalma, os pensamentos desacelerando como mel escorrendo de um frasco. Os sons do Antigo Egito, o Nilo, as aves noturnas, a aldeia distante, se dissolvem em um suave zumbido que embala sua consciência. Seu corpo se torna deliciosamente pesado, afundando mais em relaxamento a cada respiração. O sono começa a envolvê-lo, suave e irresistível. As histórias de casais egípcios antigos, desde poderosos faraós e suas rainhas, até humildes agricultores e suas esposas, ecoam em sua mente, agora de maneira mais sutil, como vozes que ressoam através da água. Essas narrativas de amor, preservadas em poesia e arte, em pinturas de túmulos e preciosos amuletos, sobreviveram por milênios, tocando seu coração.
Sua respiração se alinha ao fluxo do rio, profunda e eterna. O peso de suas pálpebras é irresistível. Seus músculos se entregam completamente à suave atração da gravidade, e as fronteiras entre seu corpo e a terra sob você se dissolvem, como se você estivesse se tornando parte desta terra antiga. Os últimos fios de consciência se desvanecem nas profundezas do sono que se aproxima. Você tem uma leve percepção das estrelas girando lentamente acima, as mesmas que testemunharam inúmeros casamentos egípcios, continuando sua jornada silenciosa muito além de nossas breves vidas. Uma serenidade imensa se revela nessa continuidade, nessa ligação que atravessa o tempo. Agora, o sono o envolve por completo, arrastando-o para suas águas quentes e sombrias. Sua mente desperta se entrega aos sonhos, talvez de palácios reluzentes às margens do Nilo, de amantes trocando flores de lótus, de casais se unindo eternamente nos campos de juncos. Para os antigos egípcios, os sonhos eram mensagens dos deuses, ou vislumbres de um outro plano. Quem pode saber que sabedoria eles podem sussurrar a você nas profundezas da noite? À medida que você se afunda ainda mais no sono, levado pela corrente da história, a última sensação é de uma paz profunda. Seu corpo repousa totalmente, sua mente se acalma e seu espírito se conecta, através dos milênios, àqueles que, assim como nós, buscavam amor, formavam famílias e desejavam que seus laços perdurassem para sempre. Durma tranquilo, sonhador de tempos remotos. Durma tranquilo.